Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Olá, telespectadores, com muita alegria nós iniciamos nosso programa à luz desta semana, à luz desse evangelho que nós acabamos de ouvir, né, com muita alegria. Estamos lendo o capítulo 17 do Evangelho de São Mateus. Neste mês em que o programa à luz para um pouquinho em sintonia com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, refletir sobre as diversas vocações. Nós refletimos sobre a vocação sacerdotal, mas estamos vivenciando a Semana Nacional da Família. E nada melhor do que dentro desse quadro, assim posso chamar de Semana Nacional da Família, o nosso programa dar uma refletida e ajudar a você a refletir sobre sua família, sobre a minha, sobre a nossa família. E o melhor, sem dúvida alguma, será a gente refletir, acima de tudo, sobre a partir de um testemunho. Nesse programa de hoje, nós vamos conversar um pouquinho com um casal que vocês vão ter o prazer de conhecer um pouco melhor. O casal é seu Abraão e Dona Núcia, que estão completando 50 anos de vida matrimonial. Eles são pais de uma pessoa que vocês conhecem certamente, são os pais do padre Talvaci. Por isso, a conversa de hoje não vai ser no estúdio da TCM. A conversa de hoje é no alpendre da casa, né, de seu Abraão e Dona Núcia, que vão conversar conosco direto do Vem a Ver. Tivemos uma conversa, eu e padre Talvaci, que você vai passar a acompanhar. Nesse primeiro bloco, nós vamos conversar um pouquinho, eles vão conversar um pouquinho com você, telespectador, sobre como é que tudo começou, esse tempo de namoro, como é que foi o casamento. Então, eu queria convidar você a embarcar, né, a partir do município de Vem a Ver, vamos ver a vida, o testemunho, né, deste belo casal. Arrodeando no mercado público lá em São Miguel. Ficava, pegava aqui na mão do outro, saía, rodava, ia. Eu acho que esses mais velhos, os mais velhos conhecem. Os mais novos de hoje, essa juventude de hoje não conhece o mercado público. Era um círculo bem grande. Aí o abraço, sabe o que era? Aqui com lá um apertinho de mão, não era, Abraão? E apertando. Aí Apertando a mão do apertava a mão do seu pai sentia que eu estava gostando dele. Ele apertava a minha mão, eu sentia que ele estava gostando de mim, tá entendendo? Isso para a gente era um forte abraço.
No país, os cuidados eram grandes, tinha que ter uma pessoa sempre olhando aqui e acolá, a gente conversava à vontade, mas tinha um irmão de Nuci, ficava por ali acompanhando a gente, os pais já colocavam, né? Mas sempre aquele tempo era bem diferente de hoje, né? Mas era mesmo. Ela ficava nós dois ali, ficava meu pai sentado ali. Mas quando chegava a hora da janta, minha mãe dizia, Chico, vai jantar agora. Francimar, vinha ficar aqui mais os meninos, mas quebrou mais no cepo nós jantar. Fazendo a comparação, como que estava pastorando, o que não deveria, né? Rapaz, agora o pedido de casamento foi... a gente se conversou, se combinou entre eu e Nuci. Aí tudo sem os pais saber. Marcou o dia, né? Você falou Aí, só para mim. marquei o dia sim, com o Nuci. Mas com os pais, não estava nem sabendo. Aí a gente ficava um pouco nervoso. Eu tomei até uma chamadinha de cinzano com cachaça, para ficar mais alegre, Criar mais coragem. para criar mais coragem. Aí a gente pediu aos pais a filha em casamento, conhecido, né? Além de nós se gostar, nós se espelhava também nos pais. Os pais tinham muita amizade com os outros e sempre os pais aconselhavam os filhos para o bem, né? Você casar com fulano, você casa bem. Povo trabalhador, de responsabilidade. O pai de muita responsabilidade. E então, por aí também incentivava cada vez a gente gostar mais da pessoa. O dia do casamento foi um dia mais importante, né? O padre que fez o casamento foi o padre Zé Ares. Aí foi na parte da manhã. Não sei se agora eu não estou bem lembrado, foi 9, 10 horas. Aí a festa ficava a parte da tarde, aí começava a festa. Antigamente, no tempo que a gente casou, antes da gente ir para São Miguel, já tinha um almoço na casa do noivo, que era lá em casa do meu pai. Tipo um almoço, né? Era um lanche bem feito. E o jantar na casa dos pais da noiva. Era a tradição da época. Muita gente, aí muita gente, muitos amigos, muita festa. Comida daquela época de uma festa era carne, arroz, farofa, macarrão. Tem umas horas. Bebida também. Normal, assim, todo tipo. Muita festa para todos. Foi convidado muitos amigos na época. A lua de mel, nós ficamos em casa mesmo. Para melhor, naquela época, os pais tinham a tradição de... Depois que a gente casava, a noiva ainda ficava na casa do pai. Não vinha no mesmo dia. Eu sei que Nuci ficou 2 dias, não foi, Nuci? Casamos dia 27 e eu vim para casa dia 30, né? Foi? Dia 30 de junho. Foi depois de São Pedro. Uhum. Aí viemos direto para casa mesmo. Aí naquela época que a gente casou, era todos os casamentos. Quando ia buscar a noiva na casa do pai, aí juntava um grupozinho de pessoas da família. A gente ia e vinha todo mundo junto para cá. Acompanhado, a gente vinha acompanhado. Uhum. Aí foi minhas irmãs, parece que irmão, não sei qual foi dos irmãos, não me lembrado bem, mas... E aquele grupinho de pessoas. Continuou a mesma rotina que a gente sempre foi de roça. Aí a gente casou e continuou a mesma rotina. Acordar naquela época era 4 da manhã, 4h30. Eu ia para a roça e você ficava em casa cuidando do trabalho da casa, né? No almoço. Aí os primeiros dias, sempre eu vinha almoçar em casa e quando era uma roça longe, não se ajeitava, deixava almoço, não era? E a rotina do trabalho, sob a diferença, ao contrário. Depois que eu me casei, achei que a luta era menos. Por conta que a gente trabalhava na roça, nós saía para a roça cedinho, no horário de 5h30, 6 horas, voltava o só posto para casa. E então, trabalho de casa para mim achei mais maneiro. Depois que eu me casei, nunca fui à roça para limpar mato.
Dizia minha sogra, você casou, trabalhou muito na roça até a véspera do casamento. Mas você casou com um homem que para sustentar a família não precisa ir para a roça trabalhar, não. Ia levar almoço, Só que né? eu digitorava levar o almoço, né? E deixar o almoço na roça. E como eu trabalhava na roça, o tempo que Bruno estava almoçando, pegava a enxada e ia limpando. O tempo que ele estava almoçando, estava limpando aquele pedacinho, digitorando, né? Mas não era porque precisava de eu ir para a roça, porque quando estava a roça grande que eu não dava de conta, eu pagava trabalhador e eu ajudava em casa. Em casa eu ajudava, chegava com legume, fazia o que podia, né? Botava o feijão no sol para enxugar, botava para dentro, debulhava feijão e daí por diante. Muito bem, assim a gente está fechando esse primeiro bloco dessa boa conversa em que você foi convidado a embarcar conosco direto de Venha Ver, né, para dentro dessa Semana Nacional da Família. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente retorna a nossa boa conversa com este casal. Neste segundo bloco, nós vamos continuar nossa conversa, convidando você a refletir sobre a família, afinal de contas, né, é sempre um tema recorrente e necessário. E os exemplos nos ajudam, porque eles nos trazem luzes, não necessariamente para a gente copiar, mas são luzes em que ajudam cada família também, né, ter parâmetros para fazer o seu caminho. Nós estamos conversando no programa de hoje com o casal que completou 50 anos de vida matrimonial agora, nesse mês de julho, celebramos com eles e direto de Venha Ver, você agora tem uma oportunidade de continuar essa boa conversa com seu Abraão e Dona Nulce. Nesse bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida deles ali na roça, a criação dos filhos, né? Como foi ter 9 filhos, criar 6, né? E vejam como vai ser importante o testemunho deles. Aqui hoje é a nossa casa. Casamos, viemos para essa casa e estamos aqui hoje. Com 50 anos de casado. Isso aqui é o quê? Garagem? É a garagem do A garagem carro. do nosso carro. É um quartinho onde tem a bodega com a partilheira com tudo que necessita. Que é feijão que eu já precisa. catei hoje, né? Mas tudo beleza, graças a Deus. O tamanho da casa é conforme para nós dois era grande. Agora que a gente foi tendo os filhos, foi ganhando os filhos, aí a gente foi aumentando a casa. Quer dizer, a gente foi aumentando, só aumentemos mais só 2 quartos. E hoje está desse tamanho porque a gente agradece a Deus e abaixo de Deus os filhos, que depois que se formaram, aumentou a casa e aí fez reforma e hoje, graças a Deus, a casa está grande para todos e todas. Agora Nós não se intrigava quando nós brigava. Nós quer dizer, nem tanto da parte de Brau, mas da minha parte ele cutuca um pouquinho e eu gosto mais de conversar, gosto de brigar, mas é aquela conversa entre tapas e beijos. Nós nunca se intriguemos, nem nunca dormimos separados, né, Brau? Nunca nós dormimos separados, só se nós dormíamos, com licença da palavra, um dia que a gente brigava, podia até dormir de costa virada. Virar as costas pro outro, né? Eita, Jesus Cristo. Virar as costas, mas ninguém dá mais, não dava o gosto de sair da cama. A cama é nossa. E como se dava as paz, era se reconciliando. Ai, papai do céu. Conversando depois, né? E na calma, com paciência, tudo se vence. Então, assim, Se não tiver a paciência... Não existe união, não existe casamento para sempre, se não existir tema e depois da tema a reconciliação. E a reconciliação é cada um olhar para si, e eu olho para mim, ele olha para ele, e saber que nós só tem mesmo porque nós dois erramos, né? E quando a gente erra no momento que a gente está teimando, ninguém quer escutar uns dos outros, todos os dois querem ter razão. Aí quando se cala, aí a gente para vigiar, aí que vai viver cada vez melhor. Nunca pensei, né? Da minha parte, eu nunca pensei. Não pensou, não. A gente sempre viveu da roça e papai, meus pais sempre ficou aqui também. Eu pensava muito em ficar perto dos meus pais. Nunca Um bocado foram embora e aí a gente ficou por aqui. E aí eu pensava que até meu irmão Davi, que sempre ficou mais, ainda fez viagem para São Paulo. E aí eu fiquei, não vou não, que meus pais ficando mais velhos. Eu pensei muito nisso também.
Por isso, nunca pensamos não. Ficar sempre por aqui. O pouco com Deus é muito. Portanto, trabalhar e viver bem. Os 9 filhos, né, mulher? Foi uma Aí- benção de felicidade. A gente ganhou 9 filhos e Deus levou 3. Não por falta dos cuidados, mas por causa que naquele tempo não tinha assistência médica, não era O como hoje. acompanhamento era mais difícil. Não tinha internamento para criança. E então a gente fazia da parte Aqui da na gente, região, quando não né? dava certo, Deus levava. 3 no céu, 6 na terra. Ninguém pensava no que a gente não podia. Então eu comprava uma redinha, comprava 6 metros de chita, fazia os coeirozinhos, hoje o que chama fralda de primeira eram os coeirozinhos. Quando aqueles panozinhos não dava, que a criança, uma vez tinha dia que adoecia, estava com diarreia, com licença da palavra, e os panos não dava, então completava com a nossa roupa. Botava, enrolava na camisa do seu pai, enrolava na roupa minha. E assim a gente foi criando. Para Sempre tava por ajudar, aqui. tinha minha sogra, Maria Raimunda, a gente saía de casa, deixava lá, mas aí quando foi, já depois que você nasceu, aí eu conversei mais com Matica, nós morávamos pertinho uma da outra, então vamos nós duas se combinar, porque eu tenho um filho, você tem, ela saía de casa, deixava os meninos dela comigo, quando eu saía, deixava com ela, não para passear, mas para fazer as viagens de precisão, sabe? Ia deixar um almoço na roça, tinha que deixar o almoço lá nas queimadas, era longe. Então tinha que deixar os meninos lá, os pequenos. Giovanni, Talva assim, Fogão de Evanda, lenha, hein, mulher? no fogão de lenha. Muitos momentos de madrugada acordava, quando já não mamava mais, precisava acordar, mas tinha que comer de noite quando acordava para dormir. E pegava uma paia de milho, botava, acendia a paia de milho no fundo do papeiro para mornar aquela garapa para a criança beber. E nós fizemos o possível mesmo para comprar um roupão, vamos comprar um fogão a gás. O menos para a gente fazer a alimentação das crianças mais sadia. E a gente guardava o fogão só para aquele momento. E no ano que nós compramos esse fogão a gás, os 3 anos em seguida, os filhos eram nascendo, vivendo poucos meses, morrendo. Já para nós se conformar com as condições que Deus nos dá, né? E não tomar por orgulho que achava que... E se criou vocês 3 tão sadios. Hoje Até eu com a vejo, garrafa esquentada com paia de paia milho. de mim, Maranhão, realmente que a gente ia botar aveia. Eu mesmo cansei de agora, não sei, de fazer esquentar o chazinho dormindo ali. O menino chorava, eu Aí- tinha mais jeito para consolar, e seu pai ia morrer na garapa. Aí pra ir fazer, quebrar aquela lenha para fazer o fogo era difícil, eu pegava um monte de paia de milho, aquela sapata de paia, colocava debaixo daquela A chapa chapa do do fogão. fogão e botava o papel de... Embora quando terminasse também, tinha um pozinho por cima do chá, viu? Isso aí era a cura das crianças. Mas tudo dá certo. Mas aí não se Mas acabou de dizer aqui, quando depois compramos o fogão, os outros não deu, foi mais difícil ainda. Não, mas aí a gente tem que ver que era porque adoecia. Um nasceu morto. Uma menina viveu 6 meses, adoeceu de febre, com 24 horas foi pro céu. Levei para o médico passou o remédio, é só isso aqui, não tem outro. 24 horas a menina foi pro céu. E uma ganhei de 7 meses também, nasceu com 24 horas foi pro céu. Quer dizer, para morrer no meu poder, nos meus cuidados de estar cuidando, só que o médico disse que era febre intestinal, né? A febre intestinal hoje escapa, vai para o hospital, a criancinha interna. Tem o medicamento da criança, tem o soro para criança, tem até o UTI para criança, tem até a incubadora para criança. No tempo de hoje, nem tinha morrido a minha que nasceu com 7 meses, nem tinha morrido a que adoeceu de febre. É por isso que a gente agradece muito a Deus e abaixo de Quantos Deus. meses? Foi 3 meses? E abaixo de Não. Deus, muita tecnologia, administração pública. Aí, talvez assim, para falar a verdade, entre todos os meus 6 que eu criei, o mais engraçado não é porque seja o caçula, mas o mais engraçado era Zé Danta. Porque Zé Danta foi aquele que a gente dizia assim, não é dizer que é o último filho que a gente criou, mas como eu fui ligada, então tinha ele como criança pelo último, né? Então a gente fez todo o dengo. Então ele era um menino todo cheio de brincadeira, né, era Braião? Ele era brincalhão, ele era gritador. E eu acho que ele gritava também era de alegria. Ainda hoje Zé é brincalhão, né? Você vê que onde Zé tá, não tem tristeza, não tem dificuldade. Aonde ele tá, tem a coisa. Tristeza e dificuldade sai de perto, porque realmente ele dá aquela volta por cima de tudo.
com aquela felicidade dele. Muito bem, agora a gente vai de novo para um rápido intervalo. Certamente você está gostando dessa boa conversa nos alpendres da casa de seu Abraão e Dona Nussi, para realmente entrarmos de cheio na Semana Nacional da Família. A gente volta já. Muito bem, voltamos com o nosso programa à luz desta semana. Nesse terceiro bloco, você vai ser convidado a mergulhar num tema fundamental, que a mim sempre toca muito, porque os meus pais também, como seu Abraão e Dona Nussi, agricultores da zona rural, tiveram sempre, não é um simples sonho, mas tiveram uma firme decisão de educar. O sonho, ver os filhos formados. Certamente é o sonho, né, de todos os pais, mas quem viveu na roça, quem não teve esse direito, né, de passar por um processo formativo, formal, nos bancos das escolas, realmente se reveste de algo muito especial. É o que você vai ver agora, né, o depoimento, a alegria desse casal em ver os 6 filhos educados, formados, né, nas mais diversas áreas, né? Tem de tudo um pouco, como bom sertanejo, com todo respeito aos demais, mas nossas famílias sempre quiseram ter um padre, um médico. Pois é o que você vai acompanhar agora. Foi muito difícil. Muito difícil a gente se acostumar com a ausência, 2 coisas, com a ausência e com o trabalho que ele ajudava em casa, na roça. Né? As 2 coisas, né? No mesmo instante, né? Não tinha como, para se acostumar, a gente deu trabalho. No caso, quando estava tudo em casa, a maior parte dos mandados, das correrias, eram nossos filhos. E aí, no que foram embora, eu tive que ficar tudo com aquela correria para cima de mim. Aí, por isso, então, assim, abandonamos enfarinhada, abandonamos moagem, tudo por conta que não tinha mais os filhos para fazer o que era mais difícil, que eram os mandados, e ajudar, né, Abraão? Foi o que fez a pessoa se desligar, de não fazer mais farinhada, moagem. Venderam até o engenho, fazer que na história aqui. Não. O trabalhador não ia pagar um trabalhador só para fazer mandado, né? Se você fosse fazer o mandado das coisas, faltava administração na roça para alguns trabalhadores. Mas de qualquer maneira não dava mais certo enfrentar trabalho. Nossa, falar dos netos, eu acho graça quando eu me lembro de Paulinha. Nossa, falar dos netos. Então, assim, falar a verdade, Deus me perdoe, pelo amor de Deus. Mas os netos na vida da gente, você acredita que quando chega na casa da gente, quer pegar os netos, mas é com amor e carinho de que mesmo próprio vocês quando era criança. Mas por que a gente faz isso? Porque o tempo para os netos é diferente para os filhos. Os netos não é a gente que cria, é os pais, né? Aí quando vem na casa da gente, só aquelas horazinhas. E por outro lado, porque os filhos já estão tudo grandes. E por outro lado, os filhos já estão criados. Os filhos não precisam mais de gente botar no braço. O amor e o carinho que a gente tem para com os filhos é de coração. Tá entendendo que é de coração? Mas a gente não pode, no seu tamanho, não pode mais ser tratar no braço. E os netos, quando chegam, né, bebezinho? Começando de Paulinha, Isaac, a Laila Sofia, Gabriel e Ayla. A Ayla tá sendo a bebezinha. É porque ela é tão distante da gente, né, Abraão? A gente passa de 15 dias, de 22 dias para se encontrar. Eu acho graça quando eu falo nos meus netos, porque eu quero bem meus netos, minhas netas também. O mais difícil mesmo foi da minha mãe, primeiro. Pegar de surpresa sem a gente. Pelo menos quando a pessoa está doente, que a gente está cuidando, a gente está se preparando, né? Como no caso do meu pai, do irmão. E assim, mas assim mesmo, e tudo passa e Deus permanece, né? O importante, Abraão, é que diz assim, vá com Deus. Deus acompanhe e a proteção de Deus fica com a gente. Não se guarda na gente, não se guarda mágoa, nem se guarda tristeza e nem saudade. Que essas 3 coisas, quem guarda consigo,
Tá tomando a frente da felicidade, da alegria, da fé em Deus. E então fica com a gente só a lembrança. E quando a gente guarda a foto da pessoa na casa da gente, quando a gente tá se lembrando, não olha para a foto da pessoa, sorria e faz de conta que aquela pessoa foi passear, tá no céu, principalmente que vai para o céu, que a gente tem uma fé em Deus, que depois de chegar lá não existe mais sofrimento. Aquela questão, quando nós estávamos estressados, quando eu começava a brigar, Brão saía. Pronto, em primeiro lugar, ficar calado. Ou então, ou ficar calado ou sair. Ambas partes. Porque se a mulher tá brigando e o homem inventar de brigar, e pronto, os dois se pegam. E em primeiro lugar, paciência. Mas aí tudo tinha jeito, né, E confiança. E tudo passa. Quando um não estiver pensando, o outro pensa. E o outro vai e dispensa. E assim vai vivendo. É Abraão, Manuel, tchau. E assim nós estamos aqui alegres da vida. Pronto. Que é bom. Isso aqui é bom. Não, no correr dos 50 anos... É quando a gente tinha os bebezinhos, né, Lu? Ai, Abraão, por favor. Quando os bebezinhos estavam com 5, 6 meses, Abraão. Tá entendendo? Tava assim, pra mim que eu tô vendo, juntando quando você juntava os daqui, né, as crianças tudo reunidas no terreiro para conversar, não é bom nem a gente imagina, mas tá até deixa graça, né? Colo, outro no chão, um no colo, outro no chão, outro correndo para lá e para cá. Eita, é um momento de muita alegria mesmo, tá? Então não dá pra gente marcar qual foi o dia, porque foi muitos dias que a gente conviveu com as crianças da gente, 3 casas, todos 3. As mães tinham os filhos tudo no mesmo ano, nascia tudo no mesmo ano, só não tudo no mesmo mês, né, Brão? Era tudo no mesmo ano. Era uma escada. Era escadinha, fazia aqui na história do doido, era arninhada de criança mesmo, viu? Teve muitas viagenzinhas pequenas, assim. Lembro de uma viagem muito boa que nós fizemos, que eu gostei muito, quando nós fomos para João Pessoa. Você estava lá. Foi a primeira viagem quando nós fomos visitar você em João Pessoa, para Tavaci. Nós ficamos 3 dias lá. Fomos na praia lá, tudo quanto era canto. E fizemos muitas viagens. A gente fala em viagens. Fizemos 2 para Natal. Essas visitas nós fazíamos para Juazeiro do Norte, Canindé, Ceará também. Juazeiro do Ceará e Canindé, Ceará. A gente fazia muitas viagens. Mas melhor, eu mais Nilce, sempre fazíamos essa viagem. E Nilce mesmo foi até em Roma, na Itália. Eu fui em Roma. Parabéns para Tosse. Eu não fui não, mas Nilce Mas foi. parabéns que eu fui até em Roma, imagina como eu já andei muito. Sim, aí também fomos juntos, até São Paulo, uma visita lá. Fomos 2 formaturas de Ivani em São Paulo. Muitas caminhadazinhas. E a gente agradece a Deus no céu e os filhos bom. Aqui na terra que a gente tem, né, para Tovaci. Porque se não fosse vocês, jamais que nós só conhecíamos só daqui para São Miguel. Só conhecia daqui em São Miguel, não conhecia para visitar mesmo, fazer que nem de história com a Maria. Conhecia pela televisão a gente conhece o mundo todo. Período que a gente foi, comprou um terreno nas Queimadas para trabalhar, para poder fazer a criação do gado, né? O maior sonho do seu pai foi comprar a propriedade. O que mais eu sonhava quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a criar a família. Porque eu pensei que precisava continuar a trabalhar para dar o necessário à família, que tinha que vir da roça. Então, cheguei a comprar esse terreno. Tinha muitas conquistas, assim. Nós conseguimos comprar um Fusca, não foi, mulher? Na década de o quê? Década de 80. Não, 70 para 80 foi. Nós compramos um Fusca, Bruno. Depois do Fusca que a gente vendeu, comprou uma Belina. A Belina a gente estava guardando para vender para a sua formatura de padre. Muito bem, e assim a gente vai fechando mais esse bloco, né? E eu convido você a continuar conosco aqui pela TCM, né? Estamos na Semana Nacional da Família e ouvindo esse testemunho. Agora foi sobre a educação, a formação dos filhos, mas ainda temos mais coisas para conversar e trazer para você daqui a pouco, depois do intervalo. Muito bem, voltamos com o nosso programa à luz e já estamos quase chegando ao fim. Certamente você que está chegando agora, nós estamos na Semana Nacional da Família e não estamos em Mossoró, nós estamos no Alpendre, no sítio Bartolomeu, minha gente.
com direito a uma bela capela, né? No alpendre conversando com seu Abraão e Dona Nulce, que completaram agora em julho 50 anos de vida matrimonial. Queria dizer que nós estivemos lá, Dom Francisco presidiu a celebração, eu e Padre Talvaci concelebramos, né, aquele momento bonito em que o casal de fato celebrou com a família, celebrou com os amigos ali mais próximos, né, um final de tarde muito abençoado, até com uma neblinazinha, porque quem é do sertão gosta de chuva, e foi assim aquela comemoração. Nesse último bloco, você vai acompanhar agora o depoimento, né, do casal, falando para nós um pouco o segredo para viver 50 anos unidos, bem vividos, como nós temos testemunhado. Vamos acompanhar então o depoimento. É amor, né, Abraão? É amor, paciência, confiança e perseverança. Perseverar também nas palavras que recebeu no momento, no dia do casamento. Porque se não existir essas coisas, é difícil de recuperar, né? E reconciliação, como se falou. E a reconciliação, Pastor Valci, depende dos dois. Não existe união de casal se um quer união, o outro não quer. Não tem como o casal viver junto, a não ser os dois que se gostem, né? O gesto dela é ser feliz sempre. O meu gesto é dele dizer, você me reclama, eu nunca achei que ele reclamar. Parabéns, Abraão Manuel Chaves. Sempre feliz, sempre tem, todos nós temos estresse. Ai, papai do céu, tá fazendo. Sempre tem um momento assim de estresse e no mesmo instante, com pouco tempo, tá sorrindo como ela tá sorrindo aí agora. Eu acho que é o que eu vejo. Ai, papai do céu, eu acho muito... Então, assim, a felicidade tá comigo, porque tem muita fé em Deus. A felicidade está comigo no meu coração e tudo que eu sinto, qualquer coisinha já está da boca para fora, tá entendendo? Não guardo nem meia hora de rancor, porque a gente tem que estar com Deus no coração e tudo, o importante é dizer, tudo quanto é ruim se bota fora, né? Bota para fora. Brian não me faz raiva, nem que quiser, porque eu não guardo raiva comigo, só guardo comigo felicidade, Brian. O ensinamento para os netos estava assim, é seguir o roteiro que os tios seguem, né? Os tios é um grande espelho para os netos. Ver a convivência de vocês, cada um teve uma vocação, cada um estudou para isso, outro para isso, outro para aquilo. É um espelho, é um espelho. Porque não quero nem que diga que siga meu exemplo de Abraão sobre a nossa convivência, porque nós somos analfabetos. Eu não quero que nenhum neto meu, nem uma neta vá para a roça, nem se case para ficar só da porta da sala para da cozinha, porque não tem uma sabedoria para ser uma professora, para dar mais exemplo da porta para fora, né? Para mim é por aí também, assim, dar exemplo. O neto é mostrar como viver, né? Porque não tem vida só de felicidade, só de facilidade. Em tudo que nós for fazer, for enfrentar na vida, principalmente o casal, não adianta eu dizer, ou qualquer um, que não tem dificuldade. Existe. Perseverar. Com paciência, como eu disse, ter amor. E ali vai mostrar um exemplo para os netos também, né? A gente, nesse momento, eu quero mostrar até a roça. A roça, eu planto, acontece que eu perco uma planta todinha. Então eu vou desistir? Não, vamos confiar em Deus. Lá vem uma chuva, eu planto de novo. Aí a gente quer colocar em qualquer outra coisa, assim, que não existe nada fácil. Um filho é o filho também colocando no estudo, toda vez que perde uma prova, ele vai continuar para passar uma segunda vez, e é qualquer coisa. O exemplo melhor é isso aí, mostrar que não é fácil, mas perseverar. Significa um grande exemplo para os próprios filhos, netos, comunidade, casais, todos os casais, todo o pessoal que vem para a festa. Quem sabe que com fé em Deus e o amor que tem de um para com o outro, a Evanusa um dia não vai celebrar essa festa dela, 50 anos de casada, hein? E se a gente estiver vivo, vai participar. Mas se a gente estiver vivo, precisar que nós vivêssemos 90 anos, não era, Abraão? Quem sabe que nós não vivemos em 120. Abraão, você só pede demais, por favor. Sabe agradecer a Deus por o tanto que Deus nos dá, né?
Mas Pede pouco e Deus dá a nós conforme que nós 120 merecemos. É muito bom. É que um tem amor por uns dos outros, né, Tovaci? É que se fulano tem amor a fulano e fulano tem a fulano, tem muita ladeira de altas a baixo, mas atravessa tudo com alegria e prazer. E no dia de hoje está comemorando com muita alegria, contando só felicidade, dificuldade, fala por falar, mas ninguém não carrega nem na lembrança, porque dificuldade a gente nem lembra, porque lembrar não faz bem, né, Brão? O legado que eu quero deixar nos momentos difíceis é só pensar em Deus, ter amor, paciência, perseverança e confiança. É um legado que eu posso deixar para os filhos, que se não existir isso entre dois ou entre família, é difícil de se viver. Difícil já é, porque nunca, como eu disse, não é, sempre as coisas nunca é fácil, todo momento. Mas mesmo assim, existindo essas 4 coisas, e confiança e fé em Deus. E muito obrigado a todos. E deixa a gente falar do jeito que a gente sabe, não é não, Tovaci? Quem está conversando é analfabeta. Não falo por letra, falo por o que eu penso. Então, os formatos que escutam a gente, tem que ouvir que a gente falar como a gente pensa, não como eles pensam, porque eles pensam de um jeito e fala mais através do que eles escutaram. E nós pensamos de outro, né, mulher? Eles pensam, Bruno, fala do pensamento deles, fala que do jeito que eles escreveram, que estudaram, né? Não tem muita leitura, né, Tovaci? Foi difícil essa entrevista ou foi fácil? Não achei muito difícil. fácil. Fez o que sabe. Foi 4 perguntas? O que pode responder, o que Mas pode, né? ficou foto da gente aí não, né? Tava assim, ficou não, né? A gente não tem costume. Ah, sempre ficou foto, né? Eu não tenho o costume sempre Brahma, com meu chá entrevista, ficou mas... Muito bem, chegamos ao final do nosso programa de hoje, certamente um programa atípico, né? Trouxemos para você, direto do Vem a Ver, um casal muito querido que completou 50 anos de vida matrimonial. A gente se despede agradecendo a você por ter, né, nos acompanhado no programa de hoje, convidando a continuar aqui pela TCM, pelo Canal 10. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.